acho que eu não conheço a maioria de vocês e eu nunca imaginei que um dia alguém me chamaria de Dino. Mas, meu nome é G. Kelly, eu não fui da região daqui, da ABU de São Paulo, eu sou da região leste, forever. Eu me formei no Espírito Santo em 2012 e estou aqui em São Paulo já tem um tempinho, então já tem um tempinho que eu não sou mais universitária, mas quem me falou um pouco sobre esse painel foi a Fabi, que é a minha amiga, e eu falei, por que será que ela pensou em mim? Porque as pessoas que convivem comigo sabem o quanto esse tempo na universidade foi uma época de pressão e de crises. O fato é que elas nunca terminam, mas sempre tem consolo, né? Como dizer. Então, foi um momento importante e de muita pressão, e muitos relacionamentos, muitas crises. Então, eu espero conseguir compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Então, meu nome é Azaf, de novo. Eu sou da BOABC, originalmente, no RGB. Desculpa a BO São Paulo, mas... Saiu da BO São Paulo, deve dizer. Nos primórdios, quando eu entrei, a ABC ainda era a partir da BO de São Paulo. O Santo André não é um bairro de São Paulo, diga-se de passagem, desculpa o meu desabafo. Mas entrei na BO era 2010, 2011. Eu me formei, não sei faz quanto tempo, faz bastante tempo, ainda estou na universidade, estou no final do doutorado agora, e ainda de vez em quando eu ajudo o grupo quando eu não estou sumido, mas eu apareço lá, mas só agora dentro da UFBC. E a universidade foi crise, é um sinônimo mesmo de pensar em largar, de fazer muita coisa, ao mesmo tempo não dá muito certo, na hora eu pensava que dava muito certo, mas depois não deu muito certo, aí depois volta a dar certo, aí você acha que não vai para disparar, você decide não mudar de curso, aí fica essas loucuras assim. Mas é isso. Olá, eu sou a Jéssica, a outra Jéssica. Eu me formei em Letras e Jornalismo, eu estou na BU há muito tempo, acho que não precisa falar muito. Depois eu falo, quando eu passar na minha jornada eu falo quando eu entrei na faculdade. Agora eu estou fazendo mestrado, também, então, de certa forma, eu estou de volta no meio universitário, mas hoje em dia eu trabalho na BU, então eu fiz Letras e Jornalismo, eu trabalho como assessora de comunicação e arte no Escritório Nacional da BU. Se um dia vocês quiserem visitar a gente fica lá na Pedro Bueno, na Zona Sul de São Paulo. Ali você pode explicar como chega. Derek também, que é do Derek. Mas acho que é isso. Depois eu conto mais. Tem algo específico que vocês querem que a gente já fale? Ou já vamos para as perguntas? Tá. Eu vou compartilhar um pouco, então, acho que até para contextualizar, eu fiz medicina lá na UFES, no Espírito Santo. E quando eu entrei na faculdade, a ABU apareceu na minha vida no final. Então, foi metade da universidade antes de ABU e após a ABU. Isso fez toda a diferença. Quando... Tem alguém da média aqui? Só para... Então, talvez você me entenda um pouco. Acredito que os problemas que a gente tem, né, e as questões se estendam para todos, mas era um ambiente de alta competitividade. Então, eu cheguei na universidade e caí de paraquedas porque, por incrível que pareça, ao contrário do que a maioria de vocês ou das pessoas devem ver, o pré-vestibular foi uma fase muito tranquila. Então, eu estava num mundo feliz, estudando, e aí eu caí na universidade e eu descobri que as pessoas, há muitos anos, estavam sempre competindo. Eu fiz um pré-vestibular que não era para a medicina, então eu estava ali felizona, conversando com a galera. E quando eu cheguei na universidade que eu entendi o que era essa competição que as pessoas já há algum tempo viviam. Além disso, então contextualizando, né, era uma alta competitividade, era um ambiente de baixa diversidade social, então as pessoas já se conheciam de Vitória, é uma cidade muito pequena, de círculos próximos, ou a maioria, acho que 90% da turma, de 40 alunos, uma turma pequena, já tinha estudado junto nos cursinhos e eu era o ET ali, então foi um choque, né? E além disso, o campus da medicina era um campus à parte, então a gente vivia fora do restante da universidade, era um ambiente, a gente vivia para o nosso curso e para a nossa... E então foi um choque, né? Porque
inicialmente, depois eu fui construindo alguns caminhos, não tinha esse diálogo com a universidade, e isso trouxe algumas questões, que eu não sei se alguns de vocês vieram, mas que a ABU, o Evangelho, ajudou a trabalhar as questões de vencer a competição e trabalhar a partir da cooperação. Essa lógica do individualismo, a medicina, o nosso campus, entender que nós somos parte de uma universidade. E a ABU traz esse senso de pertencimento, né? Eu pertenço a um movimento, eu pertenço a uma fé, eu pertenço à universidade, e o que eu posso fazer aqui para trazer o reino. Então, acho que, além disso, de entender que aquilo que eu via ali não era o que a sociedade representava, era um ambiente, de fato, com pouca diversidade. Eu era a única aluna negra da minha turma, eu acho que talvez a única que morasse em uma cidade que não era tão próxima da universidade, então eu senti isso muito na pele, literalmente, mas é uma questão que eu acho que todos nós podemos ter um olhar apurado de acordo com os contextos que a gente vive na universidade. Então, mais ou menos esse foi o contexto da minha formação. E aí eu comecei a participar da ABU em 2010, e eu me formei em 2012, então foi um momento intenso. Eu fiz o IPL no meu último ano, então foi intenso, mas foi muito relevante até para pensar a prática pós-universidade. Deu para mim, não sei, acho que Deus usou na minha vida de várias formas, assim, né? Eu sempre fui um cara muito sozinho, extremamente sozinho, sempre queria viver carreira solo do que ter amigos, assim. Lembro que eu tinha uns 16 anos, assim, minha mãe perguntou sinceramente para minha irmã, assim, o que você ora para o seu irmão ter? A minha irmã disse, um amigo. Porque o Azaf é muito sozinho, assim, o Azaf finge que tem todo mundo, é trágico, mas hoje eu rio, né? Mas eu sempre fui, assim, sempre consegui me resolver, não me festa em nada, nunca gostei de muitas pessoas. E aí, um dia um cara me chamou para ir no estudo bíblico, eu disse não, claro. Mas depois de um tempo eu acabei indo no tal do estudo bíblico, né? Não sabia o que vai acontecer nessa sala e tal. E aí não parei mais de ir, né? E aí eu comecei a perceber que a ABU era realmente importante na minha vida, porque boa parte da minha família não gostava da ABU, dizia que isso ia tirar da igreja, ou então que a ABU só tinha comunista, e não sei o quê. E aí, mas aí minha avó, que era um desses pivôs, assim, que você conta, uns 4 anos depois que eu já estava na ABU, ela disse, nossa, Zaf, Deus usou da ABU para te salvar. E é muito engraçado porque eu já conheci o Evangelho, né? Eu já vivia na igreja, assim, mas na ABU foi que eu comecei a ter amigos, eu comecei a compartilhar muito mais do que eu só preciso compartilhar durante 2 horas no domingo, ou durante a aula. Há pessoas que, quando a aula acaba, ou às vezes eu nem tinha aula com as pessoas, mas eu procurava estar junto com as pessoas, assim. E até hoje, parte dessas pessoas foram meus padrinhos de casamento, parte dessas pessoas vão na minha casa ainda, assim. É uma fase da minha vida que não acabou, assim. Mesmo quando eu encontro pessoas antigas, alguns mimos que Deus foi me dando na minha vida, eu não perco esse vínculo, assim, esse carinho. Então, a Bíblia para mim é isso, assim, foi essa oportunidade de conhecer o que é uma família cristã, de uma igreja vivida na prática. Assim. Não que eu seja igreja, né? Eu é uma igreja. Diga-se passagem, não sou a favor dos desengrejados. Já fui desengrejado e a Bíblia me trouxe de volta para a igreja também. Isso é muito bom. É isso. Acho que vou explicar um pouco como foi a minha jornada e aí talvez dê para entender um pouco as vivências que eu tive na universidade. Né? Eu conheci a ABU, na verdade, antes de entrar na universidade, minha família era envolvida na ABU, mas eu fui me interessar na ABU no Congresso Missionário, que teve muitos anos atrás, em 2006. Mas eu estava na fase do vestibular, inclusive eu perdi os últimos dias que eu saí para fazer prova e tudo mais. Aí eu acabei entrando na USP em Letras em 2007. Fiz meu primeiro ano. E logo, assim, poucos meses depois que eu comecei, eu já tive que começar a trabalhar. Então eu já comecei a estudar na faculdade pública e trabalhar ao mesmo tempo. No final de 2007 eu tive a brilhante ideia, hoje em dia eu falo isso com muita ironia, de fazer o vestibular para jornalismo. E eu passei para jornalismo na Casper Libero. Então, em 2008 eu estava no meu segundo ano da faculdade de Letras, meu primeiro ano da faculdade de jornalismo e trabalhando. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite.
Eu não sei como eu vivia. Eu sei que no final desse ano, eu lembro que inclusive foi depois de uma reunião da BU, que eu ia sair, eu ia pro cinema, alguma coisa do tipo, e eu percebi que eu tava com febre bem alta, assim. E eu não tava doente, não era nada disso, era exaustão. Eu tinha acabado de entregar os trabalhos, na hora que deu aquele, acabou essa parte aqui, meu corpo falou, chega. Eu tava muito exausta. Aí, 2009, eu decidi que eu ia trancar, e a decisão foi puramente financeira, não foi nada além disso. Foi pensando que a faculdade pública a gente volta, a faculdade particular, quando eu voltasse depois, a mensalidade já está mais cara. Então eu tranquei a USP, continuei trabalhando e fazendo jornalismo na Casper. Terminei em 2011. Eu trabalhei na faculdade, alguns meses de desempregada, mas que eu saí justamente do meu trabalho para conseguir terminar o TCC dignamente, assim. Terminei o TCC, entreguei o TCC, eu lembro até as datas. Entreguei o TCC dia 4 de novembro. Dia 5 de novembro eu recebi um e-mail, como Deus cuida da gente, né? Me chamando para fazer trabalho como freelancer. E aí eu comecei a trabalhar como freelancer na minha vida. E aí começou outra etapa. Em 2012 voltei para letras. Então eu voltei para letras trabalhando ainda. E já com uma graduação nas costas, né? E daí com mais projetos encaminhados. Eu fui terminar a faculdade por causa das greves da FIFALeste, etc. Eu fui terminar a faculdade em fevereiro de 2015, mais ou menos. E aí eu entrei no mestrado lá. Então, e eu não tenho bolsa e eu continuo trabalhando enquanto estudo. Então, essa vida que algumas pessoas têm o prazer de ter, se você é uma dessas pessoas, isso é um privilégio e aproveite. Não estou falando para você se sentir mal, não. Mas aproveita, curte. Essa coisa de poder só estudar, eu não sei o que é isso, então eu sempre vivi trabalhando muito. E aí eu estava pensando o que eu ia falar, eu vi que tipo, uma das coisas que o Derek começou comigo quando falou de falar aqui, é a questão de pressões. Né? Eu acho que uma pressão que eu sempre tive foi a pressão de dar conta de tudo. Só que trabalhando e fazendo isso não dá para você dar conta de tudo, é simplesmente anormal, né? A gente começa a se comparar com as outras pessoas que têm muito mais tempo livre, a se pressionar. Todo trabalho, mesmo quando você tem tempo suficiente para terminar, você termina ele em cima da hora porque nunca está satisfeita com aquilo que você vai entregar. Então você sempre quer editar um pouco mais, mexer um pouco mais, inserir uma citação a mais. Então acho que foi e continua sendo, mesmo no mestrado, uma vida muito grande de se cobrar e ter muita pressão ao redor. Né? Mas ao mesmo tempo é uma caminhada de aceitar que eu não vou dar conta dos pontos que eu coloco. Eu preciso estar aqui, eu preciso publicar artigo, eu preciso apresentar. Não vamos dar conta. Né? Então acho que foi uma jornada bem interessante. A ABU nessa jornada é engraçado. Teve algumas coisas que ajudou bastante participar da ABU, outras coisas deu muito trabalho. Porque quando eu entrei na faculdade, exatamente no ano que eu entrei na faculdade, a ABU São Paulo se desarticulou. Legal! As pessoas falaram, olha, chegaram novos ABUenses, então vocês precisam articular a ABU São Paulo. Então foi muito trabalho, assim, mas eu sempre olho para a história de tudo que a gente passou na ABU São Paulo, depois a ABU Grande São Paulo, depois separo os dois. Eu olho para isso com muita gratidão. Se eu olho para vocês hoje aqui, na verdade, tudo que a ABU São Paulo faz, eu olho e meu coração dá aquele aquecidinho, assim, você fala, meu Deus, foi fiel, sabe? Eu trabalho pra caramba, mas Deus foi muito fiel, assim. Mas foi um processo, eu não tinha amigos, isso é um ponto talvez interessante, né? Eu quase não tinha amigos, tinha pouquíssimos, né? Na faculdade de jornalismo nenhum, e na faculdade de letras só duas, então, cristãs, no caso. Tinha muitos amigos não cristãos, então quase não tinha amigos cristãos. Então, meus amigos cristãos era a galera da ABU São Paulo. E apesar de que tem um pouco de crítica, porque eu sempre vi muitos meus amigos da faculdade, primeiro como uma amizade sincera e depois como campo de missão mesmo, assim. E muitos dos cristãos eram, ai que legal que você vai com seus amigos para todo quanto é canto, pode ir, vai lá. E eu fiquei muito sozinha por muito tempo em termos de amizade cristã, assim. E faz diferença, assim, faz diferença. Às vezes você está num momento que você não quer precisar explicar a tua fé na hora de desabafar para um amigo alguma coisa, assim. Você só quer alguém que pegue na tua mão e fala, não, tá tudo bem, vamos lá, caminha, foco na cruz, assim. Mas eu tive isso na BU, infelizmente não onde eu estudava, mas eu tive isso no grupo local de São Paulo. E eu acho que a gente aprendeu tanta coisa, acho que eu não consigo nem falar o que a BU me deu, assim, foi muita coisa diferente. Acho que desde o Congresso Missionário, que foi o primeiro ponto, foi tipo assim, nossa, eu tô ali
para ser missionária, eu estou ali para apresentar a palavra de Deus para os meus colegas, para ser sal, para ser luz. Foi ali que ressignificou a universidade para mim. E aí tem vários outros pontos, assim, né? Os cursos de férias foram muito essenciais para minha caminhada, assim. Eu sempre consegui férias para ir nos cursos de férias do trabalho. Isso foi tipo um milagrezinho, só por si só. Mas foram muito essenciais, assim, eram pontos, eram marcos na minha caminhada cristã. No momento que você está desanimando bastante, eu ia em algum evento e recarregava e conseguia voltar e conseguia continuar o trabalho. Assim. E, enfim, tem muitas outras coisas aí para compartilhar, mas acho que eu posso deixar também para vocês perguntarem, a gente vai falando. Agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém quer começar? A primeira pergunta. Eu sou um dos mais velhos também, mas vamos começar para ver se a galera anima um pouquinho. Então, como alguém também já se graduou, está na segunda faculdade agora também, eu entendo que a gente tem tentado fazer várias cagadas no meio do caminho. A gente bota várias ideias que parecem inteligentíssimas no começo, e depois que a gente está formado, a gente fala, gente, como eu fui idiota naquele momento. Queria que vocês contassem um pouquinho de quais são os erros que a gente se sente tentado fazer no meio do caminho e como que a gente evita isso. Não, a minha foi perfeita, eu não cometi erros. Acho que um dos, assim, falando da minha experiência pessoal, e acho que isso vale para todo mundo, é o erro do que a Jéssica falou, de você sempre achar que não é suficiente, se comparar com o outro, ou com as expectativas. Isso foi uma questão grande para mim durante a universidade, que é essa questão, né, de sempre atingir e de encarar a universidade como esse local onde que você precisa ter encarar isso como o valor. Não sei se é um erro ou é algo que eu aprendi, mas foi dando muita idas e vindas, e entender isso hoje, que numa segunda graduação, que quem sabe um dia, eu faria diferente. Estar na universidade não é essa questão de a nota que você tira, mas é viver, o que você vive ali, quais afetos que se criam. Então, eu acho que eu demorei muito para entender que eu queria viver aquilo, construir relacionamentos, né? Um dos pontos, construir afetos, e a BU ajudou a moldar um pouco isso, né? De encarar a universidade como um local de afeto mesmo, não de alcançar algum mérito ou algo assim. Talvez no meu caso, com as grandes desilusões, que eu não sei de onde eu aprendi, mas não sei, eu fiz engenharia, né? As minhas faculdades foram engenharia. E aí, eu não sei quem me ensinou. Minha mãe eu sei quem me ensinou. Mas eu sei que eu entrei na faculdade crente que se eu fizesse um bom curso, uma boa faculdade, eu ia ter um bom emprego. Eu tinha essa ilusão. E eu vejo que muita gente tem essa ilusão assim também, na hora de prestar o vestibular, na hora de escolher qual curso você vai fazer, na hora de, não. Entre Unisquina e Unifamosa, vou para Unifamosa, assim. Mas muito por essa questão de tirar Deus da equação, né? Dizer, não, Deus só precisa abrir a porta do vestibular, o resto flui. Se Deus me colocar lá dentro, eu resolvo. E eu fui percebendo que não adiantava muito Deus só ter aberto a porta do vestibular. Assim, se Deus não tivesse no caminho da engrenagem, o barquinho ia pegar fogo, e pegou fogo algumas vezes. Mas depois as coisas foram caminhando, assim. Depois eu fiquei meio da pá virada, tudo bem, né? Vou aproveitar a universidade mesmo, Deus proverá, vou casar sem ter emprego, vou viver pela fé. Mas antes de viver pela fé, eu tinha muito isso, assim. Então acho que esse é um dos pontos que eu comento para mim, se o pessoal da igreja está pensando em fazer faculdade, velho, não pense que a fórmula dá certo, porque primeiro que Deus é engraçado, pode te trollar no meio do caminho, né? Pode ser alguma coisa. E outra coisa é que às vezes é muito você, né? Se não tem muito Deus, se o foco no personagem principal não é Deus, é você, as chances das coisas darem errado no final não vai ser culpa de Deus, vai ser de você. Né? Eu ia falar outra coisa, mas pegando carona no comentário. Tem alguém aqui que é do ensino médio ainda? Não? Mas
talvez tenha alguém aqui que entrou numa faculdade que não era a que você mais sonhava. Isso é mais provável. Já nem pergunto, porque daí entra em crise. Tem que pensar, né? Mas eu lembro, porque vocês viram, né? Eu entrei primeiro em letras, depois em jornalismo. E eu entrei em letras com uma posição muito boa. Então eu sabia que eu tinha capacidade intelectual de ter entrado em jornalismo. Que eu briguei com Deus pelo fato de eu não ter entrado. E a minha oração às vezes era tipo assim: Deus, eu fiz a minha parte, você não fez a sua. E cara, foi aquele 1 ano na letras, foi um ano de aprender assim, que não, tipo, Jéssica querida, Deus falando, né? Jéssica querida, você não colocou sua vida na minha mão? Então deixa que eu controlo, deixa que eu preocupar, assim. E, nossa, eu sofri bastante até aceitar essa verdade. Tanto que quando eu fui prestar para jornalismo, eu prestei sem estudar. Eu fui a louca que falei assim, vamos ver. Deus só queria me dar uma lição ou ele queria, tipo, realmente me desviar desse caminho? Não sei ainda qual foi a resposta. Tenho dúvidas, mas enfim. Mas foi um processo muito doido, assim. No começo da faculdade, ter essa experiência de conseguir entender, cara, eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, então deixa ele guiar o barco, deixa eu parar de achar que tem controle sobre isso, assim. Foi bem difícil, mas foi muito bom, assim, ressignificou todos os anos seguintes, assim. Mas eu estava pensando em falar 2 coisas antes. Uma delas é bem prática, assim. O maior erro que eu fiz foi de não organizar as minhas leituras, não fazer fichamento / resumo. Estava conversando com o Derek outro dia, não ter feito isso, porque teve texto, gente, que eu tive que ler 5 vezes, em diferentes disciplinas. Se eu tivesse feito um fichamento lá no começo, não teria de ter feito isso. E eu guardei muitas das cópias da faculdade, né? Porque tem muita coisa que eu leio que é rara, que é difícil de encontrar. E eu fiquei enrolando para catalogar e colocar em ordem alfabética, porque eu sou muito organizada, eu sou louca da organização. Mas vale a pena, porque depois você acha fácil. Mas eu fiquei enrolando muito e, no caso, isso ainda não está feito. Está lá na minha mesa, na minha sala, uma pilha desse tamanho de cópias da faculdade não organizadas. Então isso foi, tipo, erros práticos, assim, bem práticos, assim. Mas eu acho que uma coisa, assim, pensando mais na nossa vida com Deus, assim, eu fiquei esperando muito o momento perfeito da minha vida na universidade para conseguir investir em algumas coisas que fossem mais meu relacionamento com Deus. Então, por exemplo, uma coisa bem básica que a gente escuta na igreja quando a gente cresce, etc e tal, tipo, orar e ler a Bíblia todo dia. Chame isso como você for chamado. Silêncio reflexivo, esqueci os outros termos, devocional. Eu fiquei muito esperando, não, tá muito corrido agora, não dá tempo, assim. E acho que eu aprendi da forma mais difícil de que isso é necessário e que prioridade a gente faz tempo. Não interessa se você está fazendo 2 faculdades trabalhando. Assim, prioridade você abre um espaço na tua agenda e vai fazer diferença muito profunda. Assim. E aí você fica esperando aquela hora que é perfeito, que você vai ler, e todo dia que você lê vai ter um insight, não, que uma ideia maravilhosa, nossa, eu nunca tinha entendido isso. E acho que a questão foi meio assim, não, às vezes você vai ler o texto bíblico, vai fechar e nada. Mas o dia que você precisar, você vai estar ali. Assim, a fidelidade daquele processo volta para você, assim, vale a pena. Acho que é isso. É só o pessoal velho fazendo pergunta, né, para o pessoal explicar. Mas uma coisa que, pelo menos para mim, né, conforme eu fui passando na universidade assim, foi uma crise de encontrar ideias que divergiam muito do cristianismo. Então, ideias que iam muito contra a minha fé, eram conflitos, eu fiz minha engenharia também, então eram conflitos diários com, por exemplo, sei lá, tinha um professor que ele abria a Bíblia na primeira aula, rasgava a primeira página, deixa seu Deus lá fora, que é aqui, quem sou Deus sou eu, e as minhas ideias são certas. Então, às vezes é bem complicado lidar com esse choque de identidade, assim, né? Você fica, meu Deus, será que tudo que eu vi até agora foi uma mentira? Será, como é que eu fortaleço minha fé? Eu sei que eu tenho que continuar na fé, mas eu não sei exatamente como fazer isso. Eu tenho que tentar, vou tretar com o professor na aula, será que eu fico no meu canto? Será que eu estou me escondendo? Como é que vocês lidaram com esse conflito, assim? Com certeza na faculdade de vocês, em algum momento, isso aparece, né? Esse conflito aparece, nem seja com amigos ou com professores. Como é que vocês lidaram com isso, assim? Essa crise de fé, com as ideias que estão longe, muito longe da nossa fé, assim? Como fazer? Engenharia? Eu achava legal. Sinceramente,
eu peguei esse professor também, né? Que abre Gênesis 1 e disse, isso aqui é uma mentira. Aí joga no meu chão, assim. Eu virei um crente muito melhor depois dos professores, assim. Eu tinha que estudar muito, assim, porque é muito engraçado, porque era mais na época de bicho, né? Eu chegava em casa assim, pilhado, assim, mãe, agora, será que é tudo mentira? Será que... E aí eu disse, vai estudar, velho. Tipo, você tem que passar na matéria. Ele não vai mudar de opinião, assim. Naquela época não tinha o filme Deus não está morto ainda, assim. Mas mesmo se tivesse se ajudar. Mas, não, nada muito filme, tá? Não é legal. Mas acho que estudar para entender... Depois na BU eu comecei a ver mais isso, assim. Tentar entender o que é que o outro pensa. O que é que o outro pensa, o que é que eu penso. E por que nós dois discordamos tanto, assim, né? Onde é que está a minha fé que pensa mesmo, né? Porque para mim, pelo menos até entrar na faculdade, ser crente, se você tem uma dúvida, recita um versículo bíblico, isso resolve. Assim. Mas como lidar com alguém que não está nem aí, recitar um versículo bíblico e falar um negócio para a chave de caminhão, para ele é a mesma coisa. Assim. Como você consegue construir um diálogo com uma pessoa que pelo menos a pessoa entenda que você pensa diferente, assim. E por isso eu gostava, assim. E até hoje, se eu encontro alguém que fala um negócio muito diferente, eu acho interessante de ver esse desafio, assim. Ainda fico chateado se alguém fala com desprezo sobre a fé cristã, alguma coisa assim. No laboratório, sou o único crente no meu laboratório. E todos eles têm todo um repertório de piadas crentes, mesmo sabendo que eu sou crente, assim. Mas é muito engraçado ver como às vezes eles falam umas piadas e sabem que se fazem só para ver o que eu vou responder e ver como as coisas se desenrolam aí. Ou às vezes ver que quem faz piada, um dia chegar no laboratório e vai estar chorando e diz, mano, preciso conversar. Isso não é comigo? Como assim? Tipo, até ontem era o motivo da piada, agora você quer falar comigo? Assim, por que está acontecendo? Tipo, que bipolar é esse? Mas às vezes é muito útil, assim. É isso. Acho que o Zé Machado, que hoje é pastor, mas ele foi da BU, que ele comenta que ele já fez isso ilustradamente numa semana de operação teológica de muitos anos atrás. E você não pega tipo um manual de medicina, e ele deu exatamente o exemplo com o manual de medicina, e você faz tipo 500 páginas aqui, tipo, pro seu problema, esse é o respaldo. Mas às vezes a gente faz isso com a nossa fé. E, enfim, não estou falando que Deus fala ou não fala por sorteio de versículos, mas a gente trata às vezes a nossa fé como se ela fosse assim, ela fosse dependente de tipo um sorteio de tipo informações bíblicas aleatórias, sem contexto, sem base, aí quando a pessoa vai te perguntar, você não sabe o que responder, assim. Então eu acho que uma das coisas foi mais assim, assumir também quando eu não sei. Nossa, acho que eu ganhei o respeito de muitos amigos quando eles faziam perguntas bem teológicas, bem difíceis, eu olhava e falava assim, não sei. Posso tentar descobrir, mas não sei. E aí, acho que isso foi um dos pontos, assim. Acho legal você ter falado isso, né? Tipo, essa coisa de instigar a gente a estudar mais a nossa fé para saber como se portar e como responder. Assim. Mas acho que a minha maior dificuldade às vezes era um pouco outra, assim. Meus amigos, tanto da letras quanto de jornalismo, achavam muito legal. Tipo, ai, que bacana a sua fé. Claro que sei. A dificuldade era que às vezes era difícil de render conversas significativas sobre a fé. E às vezes eles chegavam falando alguma coisa, alguma dessas piadas, se eu falava alguma coisa, não, mas é porque você é uma cristã diferente. Mas eu falei, não exatamente. Era difícil, né, então, de criar diálogo significativo, assim. Mas acho que com o tempo foi mais uma coisa de, tipo, não recusar, tipo, as brincadeiras deles, às vezes, só, tipo, olhavam, ok, não vou reclamar, fico na minha, assim. Mas quando eles chegavam com dúvidas, tipo, tá aberta para dialogar, assim, para falar as coisas, assim. A maior parte das vezes terminava com as pessoas falando, isso é o que você pensa. E acabou aí, assim. Eu acho que a minha jornada profissional, entre aspas, na BU, assim, meu trabalho mesmo na BU, com o Experimento Marcos, hoje em dia com aquele momento de publicidade, né? Com Descubra João, se você não sabe o que é, descubra.bub.org.br. Vai ser um livreto, um caderninho Moleskine para fazer evangelismo, de certa forma, né? Mas a minha jornada profissional de buscar esses materiais é um pouco resposta para coisas que eu tive dificuldade, assim, né? Então, o Experimento Marcos, tipo, foi apresentado, inclusive, algumas das pessoas que apresentaram estão aqui, dentro da FEFALESH, depois que eu me formei. Eu jamais imaginava que isso seria possível.
E aí, isso que é um começo de conversa, né, com os amigos. Então isso tira desse marasmo de, que legal que você pensa assim. Mas é claro, teve vários confrontos de ideias, algumas horas ou outras, mas tem algumas coisas também que a gente tem que às vezes entender que a pessoa só quer confrontar. Você acolhe o que a pessoa está falando, não age com agressividade, responde com amor. E com isso você ganha um espaço para seguir esse diálogo nas próximas vezes. Pelo menos eu sempre lidei assim. Na verdade, eu quero compartilhar uma experiência. E às vezes a gente não tem respostas mesmo. Eu acho que é um aprendizado. A universidade ensina a gente a ouvir o diferente, né? Às vezes a gente quem está no mundinho cristão, está tão acostumado a ouvir ali, escola bíblica, igreja, aquela... E quando você entra no ambiente universitário que te questiona isso, às vezes acho que é importante ouvir também. Nem sempre a gente precisa ter a resposta naquele momento, mas caminhar junto e construir os afetos. Mas o que eu queria compartilhar é que, em relação a essas situações, o momento mais difícil para mim, na verdade, foi o momento, acho que mais difícil da minha geração na ABU. Não foi o confronto com o professor ou outro colega, mas foi no próprio grupo, assim, que um estudante começou a questionar por que a gente... A ABU, todo mundo já deve ter vivido isso de certas formas, mas, na verdade... Ele tinha um questionamento muito grande de Deus. Quem é Deus? Se Deus existe. E aí ele direcionou isso para o nosso grupo de ABU, né? Então ele queria destruir o grupo e ele criou um site para falar mal da ABU e ia no diretório acadêmico. Ele foi até no DSEC, seria o diretório central, porque já que o nosso campus era isolado. E foi um momento muito difícil. Inicialmente a gente ficou com muita raiva, do tipo... Cala a boca, deixa a gente pregar aqui e você vai pregar o que você quiser. Mas com o tempo, vivendo no grupo, a gente entendeu que a gente precisava acolher aquela questão dele, que na verdade a revolta dele não era com o grupo, era uma pessoa que estava desesperada de alguma forma, querendo entender a Deus e as respostas filosóficas da vida e a nossa presença na universidade o incomodou. Então quando a gente mudou a dinâmica de tentar responder... Então ele fazia textos enormes no site e divulgava para a universidade e a gente sempre tentava responder como grupo. Quando a gente mudou essa dinâmica de entender que a gente não precisava responder, dar respostas para tudo, que na verdade a gente precisava acolher a angústia dele, acho que ele se acalmou e a gente também, o grupo se acalmou. Então isso foi um aprendizado duro para a ABU, né, para o nosso GB, mas acho que essa foi a conclusão. Nem sempre a gente tem resposta e nem sempre a gente precisa defender, né? Às vezes a gente só precisa acolher e viver, compartilhar aquilo com quem está ali questionando. O meu, na verdade, volta um pouco no que a Jéssica falou, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu quero fazer 1 milhão de coisas e toda vez que eu não faço, às vezes eu sinto que é igual o pato, faz várias coisas, não faz nada direito. E aí eu tenho vontade de fazer muitas coisas e eu sinto que isso ficou mais forte aí dentro da universidade. E aí a pergunta é a vida pós-universidade, sabe? Tipo, como foi essa vontade de fazer muita coisa durante a universidade e como foi lidar com isso depois que a universidade acabou? Acho que eu não sou um bom exemplo. Eu acho que a minha pergunta meio que complementa, porque eu estou meio que me formando e aí eu queria entender como foram as crises de entender desse processo de finalizar a graduação e partir para o mercado de trabalho. As crises nunca acabam, é só isso. Nunca acabam, elas só mudam de... Não que isso seja um consolo, mas essa fase de transição foi difícil. E uma coisa que eu vou abrir o coração aqui, foi difícil porque, como eu disse, eu não sou daqui da região. Então eu vivi... E quando eu vim, era aquela coisa, ABU, eu amo ABU, quero para sempre estar perto. E foi um momento de entender que era um momento de segurar, de focar. Porque como eu vivi, né, ABU nos últimos anos,
nos últimos anos de faculdade, as pessoas da minha geração já estavam se afastando da BU e eu estava ali naquele fervor. E aí entender isso, e acho que isso é um processo individual, eu e a gente tinha conversado um pouco disso também, né? De entender isso, que a ABU é parte do reino e que existem, para algumas pessoas, esse é um chamado, como para a Jéssica, para servir, para continuar. Para outras pessoas, é um tempo de preparo missionário mesmo, né? Porque a ABU forma missionários, todos nós. Então, essa fase de transição, eu acho que é esse momento de acalmar o coração e entender mesmo, assim, como continuar servindo ao movimento, que a gente continua servindo de diversas formas, mas mais do que isso, como entendendo a visão do reino de Deus. E uma das coisas que eu me lembro marcou no meu IPL foi o Alberto Diniz, que é um professor da UNB. Ele disse que a visão da IFES, tem um documento, era formar tanto os alunos, mas também os futuros professores universitários que entendessem que a nossa participação na universidade é uma participação não apenas como uma fábrica de emprego. Você entra para ganhar um diploma e sair, mas como servir a universidade na visão do reino. E isso, para mim, na verdade, não é só o lema da ABU, né? O que fica para a gente, como continuar servindo. Essa fase de transição, eu acho que é uma fase que isso volta, essas questões voltam. Acho que as respostas não são gerais, cada um Deus vai direcionar de alguma maneira, mas esse tempo de formação, né, que a gente vive na ABU é um tempo muito precioso e agora é hora de entender, de olhar para si, entender como que Deus continua o chamado na vida, para além da ABU, que pode ser continuando servindo ao grupo, na assessoria ou no apoio. Tem muitas formas de servir a BB, muitas. Mas mais do que isso, de continuar servindo ao reino, assim, como profissional, e que as respostas elas vão se construindo no caminho, assim. E acho que manter os relacionamentos, as amizades que a gente forma nesse tempo são muito preciosas. Assim que eu saí da universidade e vim para São Paulo, eu estava falando disso, e aí eu entendi que naquele momento não era o caminho continuar como grupo, mas Deus me deu muitos amigos que também haviam vivido aquele tempo na ABU, que também estavam em transição, e essa caminhada junto ajudou a gente a entender todo mundo, a entender mais ou menos como continuar servindo. Então acho que essa fase de transição é uma fase importante para se entregar, para entender que Deus é que faz o caminho, né, como disse a música que o Azaf colocou, e que eles nem sempre são óbvios, assim, que a gente vai precisar ter paciência, ouvir e esperar. Fica a dica. Concordo, assim. Acho que eu tive muitos finais de graduação, assim, eu pensei que ia acabar, não acabei, aí pensei que ia acabar, não acabei, aí fiz a faculdade, eu pensei que ia acabar, não acabei, aí depois eu acabei muito tarde, depois eu terminei a engenharia, depois eu já tinha terminado o mestrado, então minha vida universitária era muito bagunçada. Mas um desses muitos finais, acho que no segundo final que eu pensei que estava acabando a faculdade, que eu estava muito em crise, assim, o Mouse, que é um operador da BU, na época ele ainda estava em São Paulo, disse assim para mim, Zaf, o final da vida universitária parece que é o final do ensino médio, assim. Você não sabe como a vida vai ser depois do ano que vem, quando passar os estados vestibular. Mas Deus cuidou de você, assim, quando você passou o vestibular, você sobreviveu, assim. E Deus não mudou, né? E é um negócio meio simples, mas para mim foi muito reconfortante na hora, assim. Nossa, vendo a história, Deus não me deixou na mão, assim, grandão, assim, dizer, agora é com você, assim. Deus, no final, às vezes eu queria um letreiro, assim, piscando, um outdoor grandão, piscando, agora é por aqui. Mas às vezes, na verdade, nunca isso aconteceu, né? De piscar o outdoor e dizer, não, agora vai aqui que é sucesso, assim, sem zero problema. Tem gente que é assim, né? Tem alguns amigos até na BU, assim, o cara nunca precisou procurar emprego, o cara nunca precisou fazer várias coisas, assim, que tudo foi convidado. E graças a Deus, porque ele aprendeu de outras coisas, assim, mas comigo nunca foi assim. Comigo sempre foi essa questão de brigar, dizer, não custava nada, né? Não ia praticar ninguém se tivesse me ajudado. Mas Deus, acho que ele ri e mostra o jeito dele, assim. Mas essa questão de esperar que Deus não vai
Qualquer coisa, presta vestibular de novo, é sempre uma opção. Se você não sabe o que fazer na vida, o mestrado está aí, o doutorado está aí. Eu ainda estou muito enrolado na vida universitária, ainda estou. Né? Um dia, esse ano, se Deus quiser, é no último ano, talvez. Eu brinquei que, eu não sou boa pra falar nisso, eu sempre me envolvi em muitos projetos, em muitas coisas diferentes. Assim. E acho que até hoje a minha maior dificuldade é parar algumas coisas. Então, é aquela mania de falar, estão precisando de alguém para ajudar nisso aqui. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco você vê que você está com muita coisa no seu colo e você não dá conta. Então, eu acho que eu ainda não parei de fazer isso. Então, por exemplo, quando eu me formei, vou pensar em 2014, 2015, porque 2014 eu já estava terminando a letras. Então, eu estava terminando a faculdade, estava rareando um pouco os freelas, foi uma época que eu fiquei com muito medo de ficar com menos freela. Mas eu tinha um curta-metragem para editar, foi a época que a gente começou a trabalhar melhor no Experimento Marcos. E tipo, sabe, eu não estou lembrando agora, mas se eu olhar no calendário, é capaz que eu vou ver que eu tinha um monte de outros projetos acontecendo, assim. E acho que sempre acabei sendo assim, mesmo quando na época de formar, né, na época de terminar as coisas. Mas hoje em dia eu acho que eu aprendi muito, ainda mais entrando no mestrado, que tem uma fase da vida que a gente tem que começar a falar não mesmo. Assim. Então chega uma necessidade, você é a pessoa perfeita para ajudar naquela necessidade, mas você tem que falar não. Tipo, agora, não, eu preciso entender, que eu preciso estar bem para conseguir fazer as coisas com as quais eu já me comprometi, assim, né? Até mais sabedoria na hora de escolher as coisas, né? Pensar antes, refletir, não deixar as pessoas te empurrar. Então acho que pensando nesse primeiro ponto que você falou de estar envolvida com muitas coisas, eu nunca consegui parar. Mas eu sinto que esse processo em 2015, como comecei a ter menos fila, teve um momento que parecia que tinha um vazio muito grande, assim, né? E eu fiz uma coisa que não é boa, eu travei muito. Muitas vezes eu travei. Então eu ficava gastando tempo em coisas que não eram úteis, nem profissionalmente, nem na vida pessoal. Não cataloguei os textos da faculdade nessa época, me arrependo até hoje. Mas eu acho que eu acabei, enfim, depois aprendendo um pouco mais, assim, que às vezes é bom ter esses vazios, esses momentos quietos, para você descansar mesmo a cabeça e conseguir se dedicar com mais qualidade em algumas poucas coisas. Mas a gente tem que criar esses momentos. Porque se você é como eu, que adora se envolver em coisas, você não vai parar. Então você tem que começar a falar não e começar a ouvir a voz de Deus um pouco mais, de tipo, o que eu posso servir com os meus dons, meu talento e o tempo que eu tenho, com qualidade. Assim. E acho que é o que a GQ falou, né? No fim da faculdade, crise do mesmo jeito, assim. Eu tive, enfim, fui trabalhar na BU, então antes de trabalhar na BU eu tive muita crise. Eu tive muita crise mesmo, assim, muita dúvida, assim. E o mais engraçado foi que quando as coisas aconteceram e a gente decidiu que eu ia entrar na BU, etc e tal, eu estava justamente numa turnê do Experimento Marcos. Parece que eu só faço Experimento Marcos. Eu estava fazendo as apresentações no Nordeste. E aí, tinha acabado a diretoria nacional tinha acabado de aprovar que eu entraria como obreira na BU, então eu tinha que mobilizar recursos para ter o meu valor de salário, não é salário que chama, né? Mas o valor que eu recebo, meu sustento mobilizado para começar a trabalhar. Então estava bem nessa fase de começar a contar para as pessoas. E cada equipe, depois do primeiro ensaio, eu contava para eles. Era uma fase super gostosa. E aí uma das meninas, ela tinha ouvido muito dos meus questionamentos antes, aí ela chegou para mim, mas agora, então, você entrou na BU? Então meio que está respondido, né? Você achou a resposta para tudo. Eu, não é isso, assim. Não é tão claro assim, né? Não é tão óbvio, tão iluminada a situação. Estou entrando na BU, mas ao mesmo tempo, e para ela era muito assim, você vai trabalhar com o que você gosta agora, então agora você vai ser feliz. Primeiro você sei todos os problemas que é trabalhar numa organização missionária, movimento estudantil, cristão. Né? Eu sei o que é passar madrugada em congresso nacional fechando estatuto. Então tinha algumas coisas assim, bem intensas. Eu sei todos os problemas, assim, não todos, depois eu descobri mais. Tipo, não tem esse romance, não é uma coisa maravilhosa, assim, né? Então acho que às vezes, principalmente hoje em dia, a gente tem muito essa conversa, e eu sei que a Alice tem esse pezinho no terceiro setor também, acho que a gente tem muito essa conversa hoje em dia com quem tipo, larga tudo para abrir uma startup, com quem larga tudo para ir trabalhar numa ONG, com quem larga tudo para virar missionário, para virar pastor. A gente tem muito essa idealização de que de repente a pessoa vai ser feliz, porque ela chegou lá, né?
não é muito assim. Né? Tipo, tudo tem altos e baixos, tudo tem dificuldades. Deus, tipo, em nenhum momento Deus falou que as coisas iam ser fáceis. Pelo contrário, ele falou, vocês vão passar por perrengue, mas eu tô do lado, vamos juntos, assim. Então, acho que, enfim, a faculdade tem várias crises, a gente se questiona muito muitas coisas, mas é confiar e seguir caminhando. Queria falar uma coisa rapidinho que eu fiquei pensando, e agora eles falando, quando eu vi a programação, né, da SLT, e eu tô com essa sensação aqui hoje, é que hoje a gente já, pensando como médica, está trazendo vários diagnósticos, né, problemas, mas os temas dos próximos dias, para mim, cara, que legal, isso são os tratamentos, assim, são respostas, né. Então, essa questão de amanhã, né, vamos falar sobre o silêncio, eu vi que tem dia que fala sobre a questão dos relacionamentos, então acho que hoje a gente está levantando inquietações, está fazendo anamnese, descobrindo vários sintomas que nós tivemos, que vocês têm, mas acho que ao longo da semana, talvez, é bom refletir sobre o que fica de hoje, porque tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento, as questões da universidade, mas que são mais questões humanas, na verdade, né, que a gente vai continuar. Então eu fiquei pensando nisso, que legal, o pessoal colocou primeiro os sintomas da doença, mas eles deram o tratamento. Legal, parabéns para quem fez a programação. Quando eu entrei na BU, ela já estava saindo. Eu fiquei pensando na questão dos professores universitários, né? Porque no início a Zafa falou, a pergunta da Jéssica foi, né, do professor universitário que zombava do cristianismo, zombava dos cristãos, rasgava a Bíblia, enfim. E depois a Jéssica falou que, inclusive, uma das missões da IFES é de formar não só o estudante, mas professores universitários que não estão na universidade, servindo a universidade com a sua cosmovisão cristã. Então, assim, um pouco da experiência de vocês, eu sei que o Azaf já falou da experiência do professor que zombava dos cristãos, mas vocês tiveram algum professor que falou da própria fé, que se disse cristão, ou em algum momento mostrou a fé, ou simplesmente foi na base da zombaria com relação aos cristãos e a outros que demonstram publicamente a fé? Cristão? Eu acho que não. Eu me lembro de um professor, mas a gente tinha um relacionamento um pouco mais próximo, porque ele era pai de uma amiga e ele falava assim, não sei se quando ele estava mais à vontade, mas ele era abertamente cristão. As pessoas sabiam que ele era cristão, mas ele não costumava, nas aulas, falar muito sobre isso, não. Mas era uma pessoa que declarava abertamente a fé. Era só esse, assim. Fora disso, acho que no meu curso não tinha muito disso de confrontar a fé com a medicina. Não dava tempo, sei lá, mas eu não vi muito isso. E não me lembro também de pessoas professando a fé. Assim, pior que a única coisa que eu consigo lembrar, nenhum professor meu, nem jornalismo, nem letras, nunca falou qual que era a fé deles. Muitas das vezes faziam alguns comentários, principalmente em relação à instituição da igreja, né? Tanto histórica quanto atual. Mas eu lembro de um professor que tem toda uma lenda na faculdade ao redor dele, porque ele sempre dá um desafio para os alunos de tentar descobrir qual é a fé dele e nunca conta, e até hoje ninguém sabe qual que é. Pois é. Ele é uma pessoa multicultural, como brasileira, tem várias experiências diferentes, mas ele usa muito isso também para destabilizar os alunos no sentido bom da coisa, no sentido de tirar os alunos do ponto de conforto e fazer eles pensarem em outras situações, né? Então ele vai trabalhar sociolinguística e ele usa noção africana, a noção indiana. Mas assim, foi a única situação, assim. De resto, eu acho que eu não tive nem esses confrontos que você tem a chance talvez de abrir um diálogo, assim. Foi tudo, quando foram comentários, era muito
de leve, ou comentários bem institucionais, e às vezes comentários que eu até concordava, né? Mas, aí, né, como é que você cria um diálogo? Você fala, não, realmente é uma crítica que faz sentido, mas Jesus... Então, não sei. Talvez falte mais aos professores de tudo quanto é fé ter coragem de trazer isso à mesa, porque tem essa visão, né, de que parece que eles são super, falando como jornalista também, que todo jornalista tem essa visão sobre ele, de que ele é hiper imparcial ali, né, como se não tivesse vida pessoal, nem religião, nem opinião. Tem essa aura ao redor dos professores. Né? Eu achei engraçado. Tive um professor só que era crente, mas às vezes também quando ele falava alguma coisa assim mais desleixada, alguém reparava, sei lá, não era como ele estacionava o carro, a galera aproveitava para falar dele também. Mas só foi um professor também, foi uma universidade particular, foi uma universidade pública. Mas acho que um ponto, falando de professor cristão também, que eu vejo que é muito comum no grupo de ABU, é o sonho de você ter um professor crente que apoia o seu grupo, assim, né? Como se fosse a função do cara apoiar o grupo de ABU, assim, não, ele é crente. Assim. Eu lembro que quando a primeira professora, acho que foi a irmã do Mozão, né? A primeira professora cristã que entrou na UFBC, todo mundo, nossa, ela é cristã, agora que o vai, a gente vai ter com o que a gente quiser, a gente vai pôr faixa na faculdade, a gente vai ter salas, a gente vai ter uma sala própria dentro do DCE e tal. Tipo, não, isso aconteceu, porque não é o trabalho dela facilitar as coisas para a ABU, assim. Os deputados gostam de fazer isso, assim, né? A gente era nosso sonho, mas depois a gente percebeu que isso nem precisava isso acontecer para funcionar também. Acho que às vezes fica sempre esse sonho utópico do professor cristão que vai salvar a vida do grupo de ABU. Que vai pôr a super capa e vai defender os alunos quando o DCE fizer alguma coisa. Mas não existe, eu acho. Mas acho que, rapidinho, só falando como alguém que está caminhando para a vida acadêmica, eu acho que para mim faz muita falta. Conhecer pessoas cristãs que pesquisam mais ou menos a mesma área que eu. Assim. Eu chego e a minha área de pesquisa ainda envolve o conflito da Irlanda do Norte, que é protestantes versus católicos, que não tem nada a ver com religião, mas aí eu preciso explicar isso toda vez. E aí a questão de religião toda vez entra, né? E aí às vezes eu gostaria de ter alguém que eu olhasse e falasse, nossa, é possível, sabe? A pessoa consegue ter paciência para algumas coisas, sabe? Tipo, faz falta, né? Faz falta. Quero saber se eu posso comentar, porque vocês não têm experiências, mas eu tive 3 professores na USP que são cristãos. Então, no caso, foram 3 professores. O primeiro que se apresentou já no primeiro ano da faculdade foi o professor, só lembro sobre o nome dele, que é Xavier, que era o professor Gabo, que montou um grupo de estudo cristão dentro da faculdade, que estudava a Bíblia, que explicava todos os termos em grego, todos os estudos. E era muito legal esse grupo específico, porque tinha um professor que ia junto também, dava as mesmas matérias, que era o Elton, que ele ia lá só para poder atrapalhar. Falaram, mas espera, essas coisas não fazem sentido, essas coisas, por que eu estou falando? Porque isso foi o meu primeiro ano de faculdade, depois os horários não batiam, não frequentei mais esse grupo. Mas o legal foi que no meu último ano de faculdade, eu vi alguns alunos criticarem o cristianismo e esse professor Elton, que não se converteu, falou, mas os cristãos não são assim. Ele pegava e falava, era desse jeito, como que funciona a religião, então ele se tornou um cara extremamente honesto. Ele não estava mais atrapalhando, não ia mais nos estudos, mas toda vez que alguém criticava o cristianismo, esse professor que era ateu parava e defendia. Porque, peraí, as coisas não são dessa forma. Tem uns 2 professores, um deles é o Luciano Araújo, que ele é ex-abeuense, foi, acho que de Brasília, não lembro exatamente qual era no grupo dele, e você não sabia que ele era cristão até você começar a trabalhar com ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele geralmente é um dos professores que mais incentivava os alunos. Levou inúmeros alunos para projetos fora do país, professor que dava matéria de TCC, de empreendedorismo de vez em quando. Ele fazia os alunos acreditarem, sonharem, tocarem os projetos para frente, e quando os alunos estavam tocando o projeto para frente, ele se revelava como cristão. Então é nesse sentido. E a outra professora também é professora de administração e empreendedorismo, que é a professora Luciana Ortega, que ela já posta fotos dela da igreja mesmo, professora presbiteriana e tudo mais, e vai incentivando os alunos. Ela coloca até alguns versículos bíblicos durante a prova. É muito legal isso. E ninguém nunca criticou essa professora e esse professor. Por quê? Porque a conduta deles era inabalável. Toda vez que comparavam, peraí, como que o professor age com os alunos, como esses professores agem, peraí, não dá pra gente estar caminhando.
Então, eu acho que os professores, eles ensinam muito, não por falar da Bíblia, não por estar mostrando, não por estar defendendo, até porque se estivessem fazendo isso, seria desvio de função dentro da universidade. Eles não estão lá para fazer isso. Mas toda vez que eles mostram que a conduta deles é superior, que eles realmente querem estar lá porque eles amam o que eles estão fazendo, que eles amam os alunos, eles querem que os alunos cresçam, aí os alunos percebem e esse professor cristão acaba tocando a turma. Obrigada. Olá, boa noite. Tinha uma época, alguns anos atrás, em que eu ficava muito chateado, conflito, me incomodava muito a questão da ABU dos núcleos de São Paulo, da ABU de São Paulo, viverem muito para si mesmo, e às vezes tem essa dificuldade de evangelizar, de alcançar o de fora. E eu lembro que no CF, que era de Gálatas, eu estava num grupo de estudo com a Azaf, inclusive, eu compartilhei essa minha inquietação. Ele falou algo que me acalmou nesse sentido. Se eu falar errado, você corrige. Mas o que ele falou mais ou menos foi assim: enquanto vocês não forem uma família de verdade como núcleo, vocês não vão conseguir alcançar os de fora. Isso faz sentido. Aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a não ficar tão ansioso, e hoje, na minha visão, eu entendo que a ABU tem essa dupla função, tanto de alcançar os de fora, que é a principal, que é a missão universitária, quanto de fortalecer os cristãos nesse contexto de pressão universitária. E olhando para o testemunho rápido que vocês contaram, eu vejo que aparentemente teve essa função também na vida de vocês. E eu vejo muito isso na minha. Quando eu encontrei um amigo cristão, e depois de um ano a gente decidiu abrir um núcleo lá na Casper, reabrir o núcleo, a gente fazia isso. Na minha época nem tinha. Você tem que falar. Então, o núcleo durou só o tempo que a gente ficou por lá mesmo, mas foi bom. Fez a diferença na minha caminhada também. Me ajudou a me manter firme, e a ABU até hoje faz a diferença. Me ajuda a entender a universidade além da formação profissional. Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre vocês nesse sentido e sobre como nós, dicas de como nós como universitários podemos atuar nessa segunda função, essa função paralela, mas que eu acho que é importante, de a gente alcançar os amigos cristãos que às vezes vêm de outros estados, às vezes estão sem igreja, às vezes estão afastados, encontram na ABU esse conforto para a sua fé, para esses questionamentos, para essa pressão. Como a gente, como grupo, pode pensar em atuar nesse sentido também, até individualmente na vida cotidiana. Vou lembrar que tinha falado nessa. Diga-se de passagem. Mas acho que esse negócio, depois que você falou, acho que define assim, como foi a minha vida universitária na UFBC, até porque lá na Federal a gente não tem turma fixa, nem grade fixa. Você tem um número de matérias obrigatórias, mas quando você vai fazer, que sequência você vai fazer, aí por isso que em casos como eu fica tudo bagunçado. Você vai pegando cada coisa, pega a matéria do primeiro ano, fica aquela bagunça. E aí é um sintoma muito comum de todos os alunos da UFBC, você ter sozinho, você viver sozinho, porque você não precisa ter turma, você não precisa ter amigos. Porque você convive com as mesmas pessoas só por 12 semanas, e aí acabou as 12 semanas tem férias, aí vem um outro período com outra matéria, tudo com outra grade. E aí a gente via que o que destacava na visão de vários alunos na universidade não era o fato da gente ser um grupo muito grande, porque a gente era meia dúzia de pingados, assim, uns 10, 15, assim, em 2 turnos, né? Mas era um fato de ter um grupo de pessoas que não se conheciam, de pessoas de cursos diferentes, mas que sentavam para almoçar e jantar juntos, assim, quando tinha oportunidade. E a gente nunca comia sozinho. Teve uma época que a gente fez uma campanha no Facebook, não almoça sozinho. Tipo, se você está sozinho, vem com a gente. Assim. E era muito engraçado que muita gente, até os seguranças, reconheciam que, tipo, esse pessoal aí é um pessoal que é unido. Assim. Não sabia direito o que a gente fazia na reunião, não sabia direito nada do que a gente acontecia, mas sabia que a gente estava junto. E o fato de a gente estar junto, a gente acabou agregando muita gente estranha, assim, também, que era bem isolada na faculdade, mas que percebeu que tinha gente que aceitava ficar junto, assim. E depois, com o tempo, eu comecei a gostar disso, assim, e eu até digo em casa, né, que eu não confio no grupo de ABU que não tem gente estranha, assim. Porque se não tem aquele cara estranho, que qualquer pessoa da faculdade não ia sentar com ele, quer dizer que seu grupo, assim,
Não é tão acolhedor quanto você pensa. Assim. Talvez você é o estranho. Não, é verdade. Né? Eu não sei se eu entendi exatamente, você diz o que você quis dizer, mas dessa função da BU para nós que somos cristãos, além de alcançar o outro, né? Entendo. E concordo, a BU, na verdade, eu me reconverti, né? Foi, graças a Deus, acho que hoje eu sinto que a minha fé foi fortalecida e que eu fiz novamente a escolha pelo Evangelho durante a minha caminhada pela BU. Você, acho que todo mundo, né? Eu lembro em muitos eventos que a gente ia, tinha as questões de crise para a igreja, de você encontrar a BU e, que bom, não preciso mais na igreja porque agora... E esse foi muito importante, assim, de fazer novamente a opção pelo Evangelho. Eu acho que até como a ideia do movimento é formar missionários ali, essa função de nos formar e fortalecer a fé não está dissociada da função de proclamar o Evangelho, porque é importante. E acho que como a ideia é você evangelizar através do relacionamento, então... se compreender aquilo que você crê ou se fortalecer naquilo é muito importante. Eu acho que não existe hierarquia. É mais importante formar os cristãos ou falar do Evangelho. É tudo um único processo que vai se retroalimentando, alguma coisa assim. Mas graças a Deus pela BU, pela nova conversão, assim, pelo fortalecimento da fé. Então acho que é um espaço muito importante. Através do relacionamento, acredito. Eu não sei quem falou isso, mas não fui eu. Foi uma das pessoas mais antigas da BU, se não me engano foi um encontro de 60 anos que a gente teve em 2017, que falaram que às vezes a gente fica querendo contar um pouco, pensar as pessoas que não conheciam a Cristo, né, que conheceram a BU e passaram a conhecer a Cristo. Mas quantas pessoas, essa história, né, de realmente conhecer a Cristo na BU, apesar de terem sido criadas na igreja, ou que deixariam a fé se não tivesse sido pela BU. Assim, a gente nunca vai ter como contabilizar isso. Assim. E eu tenho quase certeza absoluta, assim, se não fosse pela BU, hoje eu não seria cristã. Por algumas coisas que eu passei na faculdade. Assim. Algumas crises e que o fato de ter um lugar para aprofundar a fé e estudar isso, e eu vim de uma igreja que, infelizmente, pelo menos na minha época, não encorajava o estudo de verdade da palavra. Né? Era meio que isso e aceita. E daí, ter um espaço que eu podia questionar, que eu podia ir atrás, que eu podia investigar, me fez muito bem. Assim. Eu descobri depois de muito tempo que tinha gente que falava que, nossa, mas a Jéssica não acredita nas bases de fé. Porque eu ficava questionando algumas coisas, mas era um espaço seguro para isso. Assim. Ninguém nunca falou isso na minha cara, enquanto na igreja falaram. Mas foi um espaço que eu pude aprender, assim, né? Por que a gente acredita no Deus Trino? Por que a gente acredita nisso? Assim? Então eu acho que é uma questão importante, eu acho que é isso, assim, né? E é o que a gente está falando desde o começo, né? Como é que você vai apresentar a sua fé para o outro e falar, vem cá, eu acredito que isso é a verdade, e eu acredito que isso pode te dar vida e vida plena se você talvez não tem tanta certeza se é a verdade, se é o caminho para a vida. Então, por isso que caminha junto, né? E por isso que é importante. Mas acho que essa crise é importante. Acho que, ao mesmo tempo, a crise de, nossa, mas a gente não faz evangelismo, tem que existir sempre, porque a gente não faz. E eu acho que um dos pontos interessantes foi no IPL, que é o Instituto de Preparação de Líderes, que é um dos maiores treinamentos da BU. Do início desse ano, quando eu fui falar justamente do Descubra, antes de falar, porque meu ponto principal não era divulgar o Descubra como uma ferramenta de evangelismo. O ponto principal era trabalhar evangelismo. Né? Pedir para as pessoas, dei 5 minutos, fazer uma lista de 5 amigos não cristãos com quem eles sentariam e estudariam a Bíblia. Teve muita gente que não conseguiu colocar um nome na lista e ficavam me pedindo mais tempo. E isso para mim é um sintoma, sabe? É um sintoma de pessoas que estão ali e que ficaram confortáveis em achar um lugar que aprofunda a fé e que esqueceram por que chegaram ali. E esqueceram que Deus colocou elas na universidade, na escola, no mercado de trabalho, para acessar a luz, para alcançar os outros para Cristo. Assim. Então essa crise tem que existir, mas graças a Deus pela formação também. Né? Nós temos tempo para mais uma pergunta? Alguém quer fazer?
Boa noite. Eu queria fazer a pergunta referente se vocês chegaram a fazer algum trabalho fora da faculdade, como é uma das missões da ABU. E se foi feito, como isso foi desenvolvido? Assim, qual foi as dificuldades, o processo, o que vocês passaram lá fora e as frustrações que eles tiveram também, se foi feito algum trabalho fora da faculdade. Você diz mais de serviço à comunidade? Isso, se assim, conseguiu, dentro do grupo que vocês passaram da faculdade, as pessoas conseguiram se motivar a estender isso, a alcançar essas pessoas. E aí conseguiu levantar um projeto maior, né? Cresceu dentro da faculdade, mas se estendeu para fora. No caso que aconteceu, que foi o tempo das greves dos 100 dias, né? Em 2012 lá. E aí quando a universidade entrou em greve, após nunca para, e aí tinha um estudo bíblico por causa do pessoal da pós, né? E aí um desses estudos bíblicos que ia, tipo, o aplicador de uma pessoa, assim, de máximo 2, 3 alunos, alguém disse, porque a gente não faz um negócio para fora, né? Porque a gente não tenta fazer, tem um asilo perto da faculdade. E a galera se organizou depois que foi uma greve, a começar a tentar ir para o asilo uma vez por semana para conversar com os velhinhos ali. E acho que só tinha uma senhora que era cristã, não lembro direito, nessa época, porque eu ia de vez em quando também. Mas eu sei que foi engraçado que quando o negócio foi, a gente foi orando, o negócio foi pegando corpo, que por mais de um ano, várias pessoas que eram não cristãs que visitavam o grupo de ABU na UFBC conheciam o grupo por causa do trabalho no asilo. Não era, a pessoa nunca tinha ido no estudo bíblico, nunca tinha ido numa oração, nunca tinha ido numa reunião de música, nunca tinha ido em nada. Mas sabia que tinha um pessoal que visitava o asilo, e quando a gente chegava no asilo, não era, tinha um momento de conversa, mas aí alguém pegava um violão, tocava uns louvores bem antigos, alguém falava alguma coisa da Bíblia, e as pessoas que não eram cristãs iam lá e ficavam nesses momentos também. Isso era muito engraçado, assim, né? E chega até um momento no treinamento local que eu disse, vocês estão focando na reunião errada, assim, vocês estão fazendo uma estrutura de divulgação para o estudo bíblico, mas onde vai não cristão mesmo é no asilo, assim, vocês estão botando tem 40 pessoas no estudo bíblico, vai 3 pessoas no... Tem várias reuniões, tinha 3 cristãos e 10 não cristãos. E por que tem 40 pessoas fazendo esse negócio de fechar na bolha, né? Porque tem 40 pessoas fazendo o que não precisa, precisa, estudo bíblico na faculdade, mas assim, fazer um negócio muito redundante, um negócio que está, fervilhando, assim, todo mundo, as pessoas vão primeiro nessa reunião para depois ir nas outras, e vocês estão pensando que a mais importante é a reunião que só vai crente, assim. Isso é um dos negócios que o asilo tem altos e baixos, tem horas que não vai ninguém, que aí depois volta alguém, que eu posso dizer, que eu vi foi só essa questão que é um asilo de formadores coordenantes da faculdade. Assim. Teve algumas situações, eu não estou conseguindo lembrar muito, hein? Eu só estou lembrando de uma específica. Assim. Eu acho que a nossa dificuldade na minha época de fazer alguma coisa para fora era porque a gente estava reestruturando o grupo do São Paulo. Então teve umas boas fases que a gente só estava tentando encontrar, porque tinha núcleos que continuavam, mas que a gente tinha perdido total contato, a gente estava tentando encontrar os núcleos. Então teve muito trabalho disso, assim. Mas teve uma vez, não foi especificamente só a ABU, e eu acho mais legal as coisas que nós acontecem junto com outras pessoas. Mas teve uma vez que uns meninos do grupo, junto com algumas pessoas da igreja dele, ajudou a galera da ABU para a gente ir servir uma ceia de Natal num dos maiores albergues de mendigos, né, de moradores de rua de São Paulo. E assim, foi uma experiência muito doida pra gente, assim. Acho que todo mundo que estava lá, talvez se você conversar hoje, todos se arrependem de não ter dado continuidade, que a gente queria, na época era um projeto, era uma ideia de continuar, mas a gente não continuou. Mas eu acho que foi muito bacana, porque materializou, né? Trouxe para a vida tudo aquilo que a gente ficava só falando, assim. E por isso que o grupo talvez tenha se entregado tanto naquele trabalho, porque foi finalmente, a gente está fazendo uma coisa a mais, assim. E eu me arrependo de não ter feito mais disso, me arrependo de verdade, assim. Acho que a gente poderia ter feito muitas outras coisas, a gente tinha vários talentos diferentes que a gente poderia ter aproveitado. Mas enfim, aconteceu. Mas tem umas histórias muito boas, assim. Como assessora de comunicação da ABU, eu tenho a chance gostosa de poder ouvir essas histórias e contar elas para as pessoas.
E acho que um ponto que é da região leste, que é bem legal, já é bem mais antigo também, a BU Seropédica, que é na Federal Rural do Rio de Janeiro, eles faziam um cursinho e eles chegaram a ganhar um prêmio da Unesco por esse cursinho. E eles atendiam, se não me engano, chegaram a ter 200, 300 alunos. E era o pessoal da ABU que organizava, e eles organizavam com parceria na universidade como curso de extensão. Então, tipo, foi um marco lá dentro da Seropédica, assim, de exemplo de serviço, e o cursinho era para a comunidade no entorno, para muitos filhos de funcionários. Então, foi uma coisa que tem a ver com o universo estudantil, que usou os estudantes, serviu a comunidade, e por muitos anos foi, tipo, um marco ali, assim, né? Infelizmente terminou o cursinho, né, por questões que não tinham a ver com a BU, mas para mim é uma história que eu olho como exemplo, assim, de que, nossa, como um grupo de ABU pode impactar e transformar uma universidade, impactando também o entorno. O cursinho da Seropédica, acho que gostaria de saber se vocês têm alguma consideração final antes de finalizar. Já falei demais. Não, eu queria agradecer por esse momento, é sempre bom. Essa questão, a gente nunca sai da BU, ou ela nunca sai da gente. Essa coisa de pertencer, obrigada. E a gente sempre aprende, né? E aí, se alguém quiser depois conversar, continuar trocando ideia, acho que é mais legal. Obrigada, e é isso, estou à disposição. Obrigado. Todo mundo, né? Acho que essa questão de você não esquecer que você tem amigos do movimento, amigos que talvez vão durar bem mais do que o movimento, porque o dia a BU acaba, né? É triste isso, mas a faculdade talvez não acabe, mas a BU talvez acabe para cada um. E quando esses momentos acontecem, são os amigos que continuam, assim, né? Os amigos e os livros de história também, né? Que continuam. Mas nesses momentos as pessoas são muito importantes. Assim. Acho que você tem um amigo de oração, pessoas que você pode contar nesse momento de crise, de faculdade, vale muito, muito mesmo. Isso. acho que eu diria que mesmo às vezes se o período na faculdade, ou mesmo no final, no pós-faculdade e tal, mesmo se está difícil, se parece que você não sabe para onde ir, segue caminhando, tipo, tem a sua parte na fidelidade, na obediência, e aos poucos você vai ver que Deus está ali do lado, guiando o restante. A gente gostaria de agradecer a vocês. Muito obrigada, gente. Uma salva de palmas.